E o programa de hoje começa falando sobre coronavírus, né? O tema do momento. Todo mundo tem muitas dúvidas, todo mundo precisando cada vez mais de informação, que é com informação que a gente vai conseguir aí pular essa etapa, conseguir vencer esse problema que nunca foi visto aqui no país e no mundo inteiro. Estou recebendo a geriatra Betina Saad, já que os idosos estão aí entre a população com maior risco de obter e de morrer com coronavírus, né? Então vamos falar com a geriatra que de idoso ela entende. Bom dia, Betina. Bom dia, Ju. Por que, Betina, os idosos eles estão aí mais sujeitos a complicações com coronavírus? Os pacientes idosos, eles são pessoas normalmente com uma imunidade reduzida quando comparado a um adulto jovem, né? Os idosos, pelo próprio envelhecimento do sistema imunológico, eles têm um sistema mais frágil no combate a todas as infecções, sejam virais, bacterianas. E além disso, é bastante comum que o idoso tenha comorbidades, que ele tenha diabetes, que ele tenha hipertensão, que ele tenha uma insuficiência cardíaca, né? Então, além do envelhecimento imunológico, ele já tem doenças crônicas que submetem ele a uma condição de mais fragilidade. Por isso, assim, eles habitualmente são pessoas de maior risco de adquirir infecções, né? Todas elas, não só por coronavírus, e quando adquirem as infecções, elas podem ter complicações mais graves do que numa pessoa mais jovem. O que é que o idoso deve ficar atento agora, nesse momento de pandemia de coronavírus? O que é que você destacaria aí para eles focarem realmente, para conseguir passar dessa etapa? Na verdade, a Organização Mundial de Saúde tem sido muito enfática na importância, primeira, eu acho que isso é a questão mais importante, que é a higienização de mãos, né? Esse hábito de lavar a mão que não nos protege só de coronavírus, isso é interessante, né? Porque a gente está assustado com o coronavírus, mas a gente também tem que se preocupar com os vírus comuns da gripe, né? Com H1N1, que é um vírus muito grave e mata até mais do que o coronavírus. Então, o hábito, né, que eu espero que fique como herança dessa epidemia para nós, o hábito de lavar as mãos sempre, de chegar em casa e lavar as mãos com água, sabão, que é uma medida tão eficiente como o álcool, né? Todo mundo desesperado atrás de álcool, mas a água e o sabão são plenamente eficientes. O álcool gel fica então para aquele momento em que eu saio de casa, não tenho ali o acesso a uma pia com sabão para lavar as mãos, então daí eu vou usar o álcool. Mas então a primeira medida é o hábito rotineiro de lavar as mãos. Isso é essencial, né? Tá todo mundo falando isso e batendo nessa tecla. Uma outra medida que para os idosos é bastante importante, e isso foi muito enfatizado em estudos agora com cidades italianas, né, é a questão do isolamento social, né? Quando eu peço para a população ficar mais em casa, especialmente a população idosa ficar mais em casa, não circular nas ruas, evitar ir a lugares aglomerados, evitar ir ao supermercado, eu mantenho esses idosos um pouco mais distantes da maior circulação do vírus. E com isso eu evito um pouco a contaminação dos idosos, né? E consigo fazer com que o vírus circule de forma mais lenta na população. Porque a gente estava conversando aqui antes, o problema a gente não vai conseguir frear o vírus, não é isso, Betina? Mas que esses casos não aconteçam todos na mesma hora. Nosso sistema de saúde não tem como dar conta de tudo o vírus isso. vai circular de toda forma, nós teremos um número X de casos, independente de tudo que a gente faça. Nós vamos ter a circulação grande do vírus, isso já está previsto, é parte do histórico epidemiológico dessa doença. Então, tudo que se faz hoje é para evitar que nós tenhamos um número muito grande de casos ao mesmo tempo, né? Então, imaginem numa curva que eu tenha muitos casos num curto espaço de tempo e aí o nosso sistema de saúde não consegue absorver todos eles na rede de hospitais, nas UTIs, né? Eu não consigo cuidar de todas essas pessoas ao mesmo tempo. Mas, na medida que eu faço o vírus circular de forma mais lenta, né, diminuo o fluxo do vírus no meio das pessoas, eu consigo fazer com que essa mesma quantidade de casos aconteça num tempo mais longo. E esse tempo mais longo dá a chance do nosso sistema de saúde, dos médicos, dos pronto-socorros, das UTIs, irem cuidando dessas pessoas, né? Então, interna uma pessoa, ela é cuidada, recebe alta, libera o leito para outra, é cuidado, recebe alta. Com isso,
com esse mesmo número de casos num tempo mais longo, nós conseguimos dar assistência mais adequada aos que evoluem com complicações do coronavírus. Betina, esse isolamento social do idoso, como é que deve ser na casa que tem muitas pessoas que moram com esse idoso? Inclusive, tem idosos que moram netos com eles. É verdade. Como é que deve ser esse cuidado? Se eu moro com outras pessoas na casa, de fato, o maior risco de contaminação está dentro da própria casa, porque ali a gente dá abraço, beijo, né? Nós somos latinos, né? Nosso contato é muito íntimo dentro de casa. Então, a primeira coisa é, se eu não posso evitar que as pessoas venham para minha casa, porque elas moram comigo, essas pessoas devem chegar e, no mínimo, lavar bastante as mãos e o rosto ao entrarem em casa, né? Se possível, que elas pudessem entrar, tomar um banho, depois, e então cumprimentar o seu avô, a sua avó, o seu pai, sua mãe, idosos que moram com você, né? Mas para pessoas externas, né, o ideal sim nesse momento é que a gente reduza as visitas, né? Que a gente diminua um pouco o fluxo de pessoas que entram na minha casa. Porque, na verdade, essas pessoas que vêm da rua, elas carregam, eu estou isolado, eu tenho a falsa impressão de estar protegido porque eu estou isolado, mas as pessoas que vêm até mim, elas carregam o vírus para mim. Né? Então, o ideal é realmente não ter nesse momento muitas visitas, não ter muita circulação de gente dentro de casa. Outra medida importante é, se alguém que mora comigo gripar, esta pessoa que está gripada precisa botar máscara, né? A gente vê a população andando de máscara, na verdade, a conduta efetiva é botar máscara no doente, não nas pessoas. Máscara cirúrgica, né? Então, se eu tenho uma pessoa doente na minha família, gripada, nós não vamos saber se todos são coronavírus ou não, porque não fomos testar todos, mas esta pessoa gripada precisa receber máscara cirúrgica, triplicar o cuidado com a lavagem de mãos, com a higienização, né? Não tocar nariz, olhos, boca, e todo esse núcleo familiar precisa de quarentena. Né, essa quarentena, né, que a gente chama, que na verdade hoje é considerado um mínimo de 7 dias, né? Então, se tem uma pessoa gripada, máscara no gripado, e todas as pessoas que moram naquela casa precisam ficar em casa para evitar de contaminar aí a população que está fora, né, com o vírus que essa pessoa carrega. Questão também do respeito, né, e do cuidado com o outro. Com certeza. Se todo mundo tiver esse cuidado, vai ser mais fácil. Na verdade, todo esse movimento que a gente está vivendo, muitos terão a infecção de forma assintomática, não vão sentir nada, mas estarão carregando o vírus. Então, todos os cuidados que a gente toma, na verdade, hoje, não deixam de ser uma prova de amor para com o outro, né? Eu estou, mesmo que assintomático, às vezes eu nem sei que tem o vírus, mas se eu tomo os cuidados, eu estou tendo zelo com o outro, zelo com a população mais frágil, zelo com os que têm maior risco, que não são só idosos, né? Idosos, pessoas com doenças crônicas, às vezes até jovens, mas que têm doença cardíaca, diabetes, doença renal crônica, os obesos, né? Esses são toda uma população de risco. Então, se eu tomo cuidado, eu estou sendo zeloso, né? E estou dando uma prova de amor para os outros, né? Que são mais frágeis que eu e podem ter complicações mais graves da doença. Betina, o paciente idoso é como aquela criança que tem aquela rotina de ir ao médico, né? De ir ao pediatra uma vez por mês ou a cada 3 meses. E o idoso, se ele estiver saudável, ele deve ir ao médico para essa consulta de rotina? Como é que fica aí essas consultas de rotina? Nós tivemos uma publicação da ANS, da Agência Nacional de Saúde, ontem ou anteontem, não me lembro bem a data, mas que definiu que as consultas eletivas nesse momento devem ser evitadas. Então, se eu estou indo no meu geriatra, no meu médico, só para uma rotina, né, para fazer meus exames de check-up, para renovar uma receita, para ver se eu estou bem clinicamente. Se eu estou bem, o ideal é que esta consulta não aconteça nesse momento. Afinal, a gente já entendeu que o isolamento social neste momento é muito importante. Então, as consultas eletivas merecem sim ser canceladas. Claro que se a pessoa não está bem, se ela está doente, ela está com diabetes descompensado, ela está com falta de ar porque ela é asmática, ou seja, a pessoa não está bem clinicamente, ela deve ir à consulta, porque ali não é só uma consulta eletiva. Mas uma consulta eletiva, exames eletivos, eu estou marcado para fazer uma densitometria óssea, uma coisa totalmente eletiva, não vá, não faça. Desmarque, não vá, consultas eletivas, não vá, até porque, desta forma, nós deixaremos o sistema de saúde um pouco mais livre
para o atendimento dos casos de coronavírus. E acredito que isso vale para os idosos, mas vale para todo mundo, pra todo né? Aquela mundo. mulher que tem a consulta com a ginecologista para fazer o preventivo, dá para esperar Consulta um letiva pouco. nesse momento dá para esperar. Ótimo, Betina, muito obrigada. Né? Nosso tempo é bem curtinho, mas eu queria deixar as câmeras aqui do Viver Bem abertas, né? Para você dar aí suas últimas considerações para os idosos e para os familiares desses idosos, né? Para os netinhos, para a mamãe que tem que ir trabalhar e deixava o filho com a avó e agora não vai mais poder deixar. Então, eu quero que você dê aí as considerações finais para orientar os nossos telespectadores. Bom, nesse momento todos têm que se cuidar, né? Por si e pelo outro. E uma última colocação que eu acho importante é que se o idoso adoecer, se o idoso gripar, não obrigatoriamente ele tem que sair correndo para um pronto-socorro, porque até ele pode estar gripado por outro vírus e no pronto-socorro se deparar com contaminação por coronavírus. Então, se o idoso estiver doente, se ele gripar, ele pode permanecer em casa, a não ser que ele manifeste sintomas de gravidade. Daí o sintoma mais importante é a falta de ar. Ou seja, as coisas estão evoluindo bem, permaneça em casa. Não pareço estar evoluindo bem, estou com falta de ar, o estado geral está pior, aí sim eu procuro uma assistência no serviço de saúde. Com quantos dias esses sintomas se agravam, caso seja coronavírus? Em geral, os sintomas se agravam nos primeiros 4 dias, em até 5 dias. Né? Então, se eu já estou gripado há 10 dias, muito provavelmente eu venci a fase pior, né? Mas especialmente nesses primeiros 4 a 5 dias é quando eu tenho mais chance de evoluir com a fase pulmonar, né? Com a via respiratória mais baixa, a pneumonia pelo coronavírus. Aí dispneia, falta de ar, queda do estado geral, idoso ruim, prostrado, confuso, desorientado, né? É quando ele precisa ser levado para um serviço de urgência para ser avaliado. Ótimo. Betina, muito obrigada. Por nada, Ju. Volte sempre aqui no programa. Obrigada. E a gente vai para o rápido intervalo, não sai daí, já já tem mais Viver Bem para você.